Olá a todos, meu nome é Marcelo, sou professor da Faculdade de Computação, vinculado ao programa de pós-graduação em Ciência da Computação. Sou representante junto ao colegiado do programa de pós-graduação na área de Ciência de Dados e quero apresentar para vocês a nossa área. Quero falar sobre ciência de dados, as áreas de pesquisa e, na sequência, os pesquisadores irão apresentar as pesquisas e temas de interesse. Estamos vivendo numa época em que os dados e a análise de dados podem desempenhar um papel cada vez maior na nossa vida cotidiana. Isso permite afirmar que as pessoas estão familiarizadas com o termo dados. Num artigo publicado em 2012, Davenport e Patil listaram empresas orientadas por dados, como Amazon, Google, Microsoft, Twitter e outras. Além disso, descreveram que um profissional em ciência de dados é um especialista híbrido para manipulação de dados que vão da análise, comunicação e conselho para as novas direções em diferentes contextos de aplicação. Ciência de dados pode ser definida então como uma área de pesquisa interdisciplinar que envolve processamento, organização, análise e visualização de dados e imagens. Atualmente, diversas áreas da ciência, saúde e engenharia têm a necessidade de extração de informação sobre esses dados. E essa área contribui com sistema de apoio para a tomada de decisão em que os especialistas podem entender e também prover as ações. Quero apresentar as áreas de pesquisa junto ao programa. As áreas de interesse: análise de bioimagens, análise de imagens médicas, aprendizagem de máquina aplicada a Big Data, Big Data Visualization, Big Database, consultas por similaridade, equações diferenciais parciais aplicadas, indexação e consultas em Big Data, integração de mineração de dados com o sistema de gerenciamento de banco de dados, mineração de dados não tradicionais, métodos variacionais e deep learning aplicados em imagens, processamento digital de imagens, reconhecimento de padrões, recuperação de informação, redes complexas, termografia infravermelha, visão computacional, visualização científica, visualização da informação e visualização de redes complexas. Os pesquisadores da nossa área: professor André, professor Bruno, professora Célia, professor Henrique, professor Humberto, professor José Gustavo, professor Marcelo Albertini, professor Marcelo Zanqueta e a professora Maria Camila. Vamos agora passar para a apresentação de cada professor e seus temas de interesse. Muito obrigado. Olá, meu nome é Bruno Travensolo, sou docente do programa de pós-graduação na linha de Ciência de Dados. Os temas de interesse de minha pesquisa envolvem visão computacional, visualização computacional e redes complexas. Todas essas áreas, de certa forma, interligadas. Vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos de trabalhos que eu tenho feito. Por exemplo, na área de visão computacional, temos propostas de análise de imagens de embriões da Drosophila melanogaster. Então aqui, por exemplo, é um desses embriões. E aqui nós aplicamos técnicas de identificação de núcleos celulares de forma a identificar de forma automática esses núcleos para, em seguida, podermos fazer avaliação de diferentes padrões de expressão de genes nesses embriões. Um outro exemplo de visão computacional é estudo das alterações de cromatina em espermatozoides bovinos, férteis e subférteis. Também realizamos, então, a segmentação automática dessas imagens de espermatozoides de forma a identificar cada cabeça e, a partir de cada cabeça, poder identificar diferentes padrões
de compactação da heterocromatina. Ainda na linha de visão computacional, temos proposta também de análise de imagens histológicas de lesão da cavidade oral. Então está aqui as imagens originais e aqui o resultado da segmentação utilizando as redes convolucionais. Os resultados estão bem promissores nessa área. Também imagens histológicas da rede vascular óssea, temos alguns trabalhos nessa área, mas ainda estamos desenvolvendo também, tentando explorar o uso de Deep Learning para fazer essa segmentação. Então, além das imagens 2D, também temos imagens em 3D, né? Aqui entra a área de visualização computacional. Então, fazendo todas aquelas etapas de processamento de imagem, de visão computacional, conseguimos fazer a reconstrução 3D, né? Criar modelos tridimensionais para análise dessas imagens, né? Aqui um outro exemplo também, que foi feito aplicando o estudo de imagens 3D, algumas estruturas no cérebro de abelhas, né? E o impacto que um inseticida chamado fipronil causa nessas abelhas, né? Uma outra área de trabalho que eu tenho atuado é na área de redes complexas, mais especificamente na visualização de redes, né? Temporais, redes que evoluem ao longo do tempo. Pode-se imaginar redes complexas como grafos. Então, grafos que evoluem ao longo do tempo, né? Como vamos visualizar esses grafos, né? Temos um site aqui com mais informações. Nesse site você vai poder baixar uma ferramenta, né, para fazer visualização, né? Dá para fazer download. E também tem vários exemplos de visualizações de redes complexas. E também tem atuado numa parte mais básica da computação, no estudo de estrutura de dados eficientes para armazenar grafos temporais, né, grandes grafos temporais. Né, como armazenar isso de forma compacta na memória, de forma eficiente, mantendo as consultas de forma eficiente. Bom, essa foi uma visão geral das áreas que eu tenho atuado, né, dentro da área de visão, visualização e redes complexas. Aqui tem um link para os meus sites e também o meu e-mail. Por caso alguém queira mais alguma informação, estou à disposição, é só marcar um horário. Obrigado. Olá, meu nome é Maria Camila, sou professora da área de Ciência de Dados e trabalho com temas relacionados com a sub-área de bancos de dados. Nas últimas décadas, o aumento explosivo do volume de dados disponível para análise gerou a necessidade de mudanças de paradigma no gerenciamento de dados para permitir a realização de consultas e análises complexas, capazes de apoiar a tomada de decisões. Dentre essas mudanças de paradigma está a alteração da semântica exata dos dados e consultas para a semântica imprecisa e baseada em similaridade. Operações por similaridade são primitivas básicas que compõem várias técnicas de mineração de dados existentes e têm sido objeto de pesquisas na área de bancos de dados. Os resultados alcançados nessas pesquisas têm contribuído para impulsionar essa mudança de paradigma no gerenciamento de dados. Considerando esse desafio, de maneira geral, meus interesses de pesquisa incluem o gerenciamento e análise de grandes bases de dados, com ênfase em problemas que requerem a utilização de operações de similaridade e métodos de acesso eficientes. Atualmente, eu estou envolvida com pesquisas relacionadas com o desenvolvimento de modelos baseados em similaridade para análise de comportamento social online, com aplicações na identificação e monitoramento de cyberbullying e aplicações na análise de estresse e resiliência durante a evolução de emergências de saúde pública, como a pandemia do Covid-19. Também tenho explorado estratégias para a classificação de fluxos de dados de imagens. Para desenvolver essas pesquisas, eu tenho contado com parcerias de professores, tanto do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação, dentro das linhas de Ciência de Dados e Inteligência Artificial, quanto professores de outras faculdades e universidades, como a Faculdade de Medicina da UFO e a Arizona State University, nos Estados Unidos, onde eu estou desenvolvendo um pós-doutorado atualmente. Para maiores informações sobre oportunidades de pesquisa, aqui estão os meus contatos. Obrigado pela atenção. Bom dia, eu sou o professor Henrique. Eu coordeno o grupo de pesquisas em ensaios não destrutivos 4.0 aqui da UFO. O que é um ensaio não destrutivo? É uma técnica de teste que vai inspecionar uma amostra, um corpo, e para verificar a integridade dele, se há ou não defeito e dano. É muito aplicado na área de engenharia, em diversas indústrias, como indústria automotiva, indústria espacial, aeroespacial, indústria petroquímica, dentre outros.
O nosso tema de interesse envolve a termografia infravermelha, que é um ensaio não destrutivo que envolve calor e imagens infravermelhas, processamento de imagem e como integrar esses ensaios não destrutivos na indústria 4.0. A nossa pesquisa envolve avaliação não destrutiva de materiais compostos, que são materiais avançados usados na construção de diversas estruturas, como aviões, satélites, por exemplo, reconhecimento de câncer de mama de forma precoce, utilizando imagens infravermelhas, e a criação de ferramentas inteligentes para ser aplicadas em ensaios não destrutivos na indústria 4.0. Atualmente, tem vários projetos sendo desenvolvidos dentro do nosso grupo, a maioria deles envolvendo ensaios não destrutivos aplicados a materiais compostos, mas também existem projetos envolvendo a área de construção civil e também imagens biomédicas. Tem alguns listados aqui. Se você tiver mais interesse, você pode acessar o meu site www.facom.uf.br/tiohenrique. Além disso, eu tenho colaboração ativa com pesquisadores espalhados pelo mundo, como no Canadá, na Alemanha, na Bélgica, China e Coreia do Sul, além de projetos com pesquisadores na USP e na nossa universidade, na Faculdade de Engenharia Mecânica. Se você tem interesse em algum desses temas ou projetos apresentados aqui, entre em contato comigo. Um abraço. Olá, meu nome é Marcelo Albertini, eu sou professor da Faculdade de Computação da Universidade Federal de Uberlândia e atuo na linha de Ciência de Dados. Vou falar um pouco para vocês sobre a minha pesquisa no programa de pós-graduação em computação. Os meus interesses em pesquisa são relacionados a Big Data. Big Data é um dos principais desafios que a gente tem na sociedade da informação atual. A gente tem hoje em dia tantos dados que muitas vezes a gente se afoga neles e a gente precisa hoje de algoritmos, estudos de dados eficientes para processar. A gente tem hoje em dia, para enfrentar o desafio de grande quantidade de dados também, ferramentas muito poderosas, ferramentas de aprendizagem de máquina para produzir modelos e fazer tomadas de decisão automáticas. Também a gente tem problemas bem específicos de mineração de dados para extrair informação a partir de dados. De uns tempos para cá eu tenho pesquisado, desenvolvido muitas pesquisas de análise de dados em conjuntos gigantescos e também tenho aplicado essas técnicas de mineração de dados para detecção de padrões. Atualmente eu tenho desenvolvido 2 projetos maiores na área de ciência de dados. O primeiro projeto é o desenvolvimento de estrutura de dados para fazer processamento de operações em grafos gigantes. A ideia é levar um grafo que pode representar desde uma rede social até um software, levar em memória principal parcialmente e processar as operações que são necessárias para extrair informações desse grafo. O outro projeto importante que eu tenho trabalhado é relacionado à análise de dados de hospitais, para a gente ter um modelo que estima o risco de morte e o risco de reinternação em hospitais públicos. Quem tiver interesse nesses projetos e problemas relacionados, pode entrar em contato comigo nesse e-mail, albertini@uf.br, e também pode olhar um pouco mais de informações no meu site, www.facom.ufbr/albertini. Obrigado. Olá a todos, meu nome é Marcelo, sou professor da área de Ciência de Dados e quero apresentar para vocês os temas de interesse. Eu trabalho na área de visão computacional, processamento de imagens e análise de imagens médicas. Pesquisas desenvolvidas estão focadas em sistemas de apoio diagnóstico, como nós podemos observar nessa figura ao lado, as diversas etapas presentes dentro de um sistema CAD. E aí, dentre essas etapas, nós temos diversos trabalhos empregados nesse contexto. E também com jogos sérios para ensino de emoções. Aqui é um exemplo de trabalho que estamos desenvolvendo, normalização de corantes de hematoxilina e eosina. Esses corantes são empregados então no processo de obtenção da imagem histológica digital e estamos desenvolvendo pesquisa no contexto de simular essas características para que possamos ter uma representação normalizada dessas cores. Também na área de segmentação e quantificação, então, para poder tratar essas imagens
os modelos de redes neurais convolucionais e descritores para poder representar num processo de quantificação e também de segmentação para o especialista, e na área de jogos sérios para ensino, então desenvolvimento de ferramentas que possam contribuir e explorar as habilidades de expressar as emoções, mais especificamente para crianças com autismo. Esse é um exemplo de jogo, que é o Michelzinho, que foi desenvolvido com essa proposta. Para maiores informações, estão aqui os principais links que vocês podem contactar ou podem visualizar essas informações e também meus contatos. Também trabalhamos com professores de outras instituições e também da área médica, que contribui então no desenvolvimento dessas ferramentas. Muito obrigado. Olá, eu sou o Humberto, professor da linha de Ciência de Dados e trabalho com pesquisas na área de bancos de dados. A comunidade de pesquisa de bancos de dados tem desempenhado um papel importante tanto na indústria quanto na academia, desde antes da criação do modelo relacional nos anos 70. Apenas na última década, é possível citar diversos exemplos de inovação desenvolvidos com a participação da comunidade de bancos de dados, como armazenamento orientado à coluna para plataformas analíticas de dados, serviços de dados em nuvem, entre outros. Atualmente, entre os desafios de pesquisa na área de bancos de dados relacionados com as minhas pesquisas estão o desenvolvimento de estratégias para a descoberta de insights em conjuntos de dados massivos e de estratégias para o particionamento de dados complexos e paralelização de algoritmos para a realização de consultas. Os meus interesses de pesquisa estão concentrados nos fundamentos e aplicações de bancos de dados, incluindo o desenvolvimento de estruturas de dados e algoritmos eficientes para consultas, mineração e visualização de dados. Tenho trabalhado em parcerias com o Grupo de Ciência de Dados da Faculdade de Computação da UFO e com projetos na Arizona State University. Estes são os meus contatos. Estou à disposição caso queiram saber mais detalhes sobre as pesquisas em andamento. Obrigado. Olá a todos, meu nome é André Ricardo Bax. Eu trabalho aqui na área de Ciência de Dados, na pós-graduação da Facom, então vou falar um pouquinho sobre a minha pesquisa. Eu trabalho muito com a parte de processamento de imagem e visão computacional, e dentro dessa área a gente trabalha com o desenvolvimento de novos algoritmos para você analisar a imagem, extrair informações dela para poder fazer o reconhecimento dessa imagem, do conteúdo dessa imagem. E algumas dessas técnicas são, por exemplo, a caminhada do turista, dimensão fractal, redes complexas e técnicas baseadas em colapso gravitacional. Para que eu uso essas técnicas depois? Para realmente fazer análise de imagens, por exemplo, imagens de plantas. Então, eu posso fazer a identificação de espécies vegetais com base na superfície da folha ou no formato da folha, fazer identificação de doenças, por exemplo, aqui eu tenho um exemplo de detecção de ferrugem em folhas de café. Também posso pegar essas técnicas e aplicar em problemas de imagens de satélite obtidos por drone, como detecção de linhas de plantio, ou alguma coisa mais voltada para o urbanismo, de analisar diferentes regiões da cidade, ver como elas estão estruturadas. Também posso fazer aplicações usando inteligência artificial, combinado com processamento de imagem, em áreas biológicas, como análise automática de certas amostras de câncer, ou identificação de amostras. Aqui eu tenho amostras de carne suína, eu tenho que segmentar e medir a área dessa amostra. Ou também a identificação de espécies animais. Por exemplo, eu tenho aqui um problema de identificação de javali. Okay? Aqui meu site pessoal, e-mail para quem quiser entrar em contato. Obrigado a todos.